Ninguém vai te tratar tão bem quanto um homem quando ele quer te comer. E, gente, não tem ator melhor nesse mundo do que um cara que só quer te comer e não quer nada mais, tá? Não tem ator melhor. Ele não vai virar na sua cara e falar, olha, eu não quero nada sério com você, eu só tenho atração física por você, tá? A maioria deles não faz isso, gente. A maioria deles vai te iludir, falar que você é incrível, que você é maravilhosa, que você é fantástica, que você é isso, que você é aquilo. Fingir ciúmes, entendeu? Falar que gosta, falar uma coisinha melosa aqui e ali, né? Pra quê? Pra conseguir te comer e conseguir te comer assim por um bom tempo. Agora vem a bomba. Sabe o que um cara desse mais faz? Enjoar. Tá. Então ele faz toda essa cena, ele enjoa dele mesmo, fazendo tudo isso, e ele enjoa de você. Você acha que ele conta pros amigos, ai, tô curtindo ela, ai, olha só o que eu escrevi pra ela. Não! Os amigos não estão vendo essas mensagens, porque eles terem coragem de mostrar isso pros amigos. Sabe o que ele fala? A maioria deles é assim. Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo. Então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é, meus senhores, vimos aqui os vídeos das nossas queridas desabafando acerca da conduta masculina nos relacionamentos. Esses homens realmente estão terríveis, meus senhores, iludindo as nossas damas e depois descartando-as como se elas não fossem nada, né? Esse tipo de atitude realmente é reprovável. E a gente sabe de que tipo de caras que elas estão falando. Elas não estão dizendo, né, a respeito do homem mediano, assalariado, feio. Elas certamente estão falando do cara destacado, né? Que é aquele cara que ou é rico, bonito e cafajeste, ou aquele que provavelmente é os três, né? Que daí já são os tipos de cara que elas mais se interessam. A gente sabe que a seleção feminina para homens é completamente excludente para a maioria, né? A qual a maioria dos homens não se enquadra nas suas necessidades e apenas um grupo seleto de homens, né? Que se enquadra aí como selecionável para elas. E a gente sabe também, né, que daquilo que a gente conhece da natureza feminina, não é de praxe elas sofrerem pelo homem em si, visto que em vários e vários vídeos eu já fiz aqui no canal provando que elas não têm grande apreço pela maioria dos homens, ou até mesmo por aqueles que elas selecionam, mas que simplesmente isso daí se dá devido a um pragmatismo, onde provavelmente elas sofreram, né, nesse tipo de relacionamento, alguma situação que foi deletéria para elas. Então quando elas vêm a público reclamar de algum tipo de atitude, não é porque elas estejam sofrendo pelo sujeito, mas sim por algo que ele fez, né? O homem, ele é capaz, assim, de ficar sentido, né? Quando ele leva um fora da pessoa e tal, por ele realmente ter apreço pela figura feminina. Já a mulher não, a mulher ela funciona de maneira diferente, né? E disso daí todo mundo já sabe, isso já foi falado exaustivamente, né? Não só pelo meu canal, mas por vários outros aqui dentro da Androsfera, e que elas conhecem esses caras e sabem muito bem aquilo que eles querem fazer. Isso também já foi falado exaustivamente. Mas uma coisa que eu nunca mencionei aqui no meu canal é do porquê que os homens fazem isso, do porquê que os homens eles cometem esse ato aí do famigerado leitada e ghost, né? Antes de falar sobre isso, que é a pergunta-chave central desse vídeo, eu irei descrever a situação como um todo, porque sim, apesar das nossas queridas elas terem falado a verdade, né, principalmente a segunda, que ela já fez aí um relato maior acerca do comportamento masculino, mais detalhado, ela falou é verdade. O que ela disse, ela não falou nenhuma mentira. Sim, realmente, o homem ele tem esse padrão de ação mesmo, mas o que elas não mencionaram é que as mulheres elas sabem o que o cara vai fazer. Quando elas conhecem um sujeito que é justamente aqueles que elas adoram reclamar, falar que esse cara é pilantra, é cafajeste, não presta, ela sabe que esse cara não presta e ela sabe muito bem o que ele quer fazer, e é justamente por isso que ela se interessa por ele. Sim, ela se interessa justamente por esse cara, pelo fato dele não prestar. Isso aí elas jamais irão falar. Algumas até têm uma coragem, né, naqueles vídeos de zoeira, naqueles vídeos do tipo, quando o cara tá escrito na testa dele que não presta, aí vai uma imagenzinha lá dela correndo atrás do cara e tal. Elas até fazem umas brincadeiras em relação a isso, né? Algumas têm a coragem de realmente falar a verdade nesse aspecto, mas umas ou outras realmente elas vêm a público falar, mas aí é quando elas sofrem algum tipo de atitude, né? Algum tipo de situação que eventualmente tenha sido deletéria para elas.
E eu vou explicar em detalhes do porquê que é impossível uma mulher, primeiramente, né, não saber que um cara não presta. Entendamos aqui o jogo dos relacionamentos, a dinâmica do flerte, como uma partida de futebol, no qual o homem é um time A e a mulher é o time B. O time A, ele está interessado em ganhar o jogo. O time B, ele está interessado no 0 a 0. Então o que vai acontecer nesse jogo? O time A, ele vai atacar. Ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai atacar. E o time B, ele vai se defender. O time que ataca e que se expõe mais ao jogo, ele revela ao seu adversário, no caso o time B, as suas táticas. Ele se expõe mais. Então o time B, que fica só na retranca, ele vê quais são as principais jogadas do time A, né? O time A, ele é conhecido por atacar por outros jogos. O time B, ele sabe da fama do time A. Então quando ele vai jogar, né, contra esse time, ele já sabe, ó, eles vão tocar pro ponta esquerdo aqui, o ponta esquerdo é habilidoso, eles geralmente cruzam a bola na área porque tem um centroavante que é alto, então vamos marcar aqui individualmente esse cara e tal. No jogo dos relacionamentos, o homem é o time A, que ele vai pro flerte, ele ataca, e a mulher é como se ela fosse o time B, que é o time que fica só na defesa. O time que fica só na defesa, ele não se expõe. O time que fica no ataque, ele se expõe mais. Então o time B conhece melhor o time A do que o time A. O time B, o time A só tá querendo atacar e fazer gol, tá querendo atacar e fazer gol, tá querendo atacar e fazer gol. E o time B conhece o time A por jogos anteriores, porque ele sempre tem essa característica, certo? Então, quando uma mulher, ela conhece um cara, ela já tem a experiência de outros caras anteriores que ela conheceu e ela sabe muito bem qual é o tipo de padrão. Por quê? Porque esse cara geralmente ele tem a fama conhecida na região, as amigas geralmente falam desse cara pra ela e ele tem essa fama conhecida. A não ser que esse cara venha de outra cidade, de outro lugar muito distante, que aí já é uma situação um pouco mais específica, a maioria dos caras, eles não tem tanta habilidade assim de esconder aquilo que eles realmente são. Então elas falam que os caras, eles dissimulam muito bem e tal. Isso daí é tudo papo furado. O homem, por si só, ele não tem uma habilidade tão grande assim de esconder a sua verdadeira personalidade. Tanto é que se você fizer uma pergunta para sua mãe, para sua amiga ou para sua colega de trabalho, se existirem dois casais, o casal A e o casal B. O casal A, a mulher tá traindo o marido. O casal B, o marido tá traindo a esposa. Qual é o cônjuge que vai descobrir a traição primeiro? A do casal que a mulher tá traindo o esposo ou o do casal que o homem está traindo a esposa? Elas próprias vão falar, aqui o homem tá traindo a esposa, a mulher vai descobrir primeiro. E aí você vai perguntar, por que que a mulher vai descobrir primeiro? Aí ela vai falar, porque a mulher é mais observadora, porque a mulher ela é mais inteligente emocionalmente, porque o homem não é tão habilidoso assim em esconder as suas coisas, o homem ele não é tão bom em cobrir rastros, etc. E a mulher, ela é mais observadora, isso e aquilo. Então elas já têm na ponta da língua todas as respostas que comprovam que é pouco crível que elas não conhecem o cara a qual elas estão se relacionando e que esse papo de que ele me enganou é tudo papo furado. Elas sabem muito bem que esse cara, ele vai fazer ela de gato e sapato. Eles sabem muito bem que esse cara vai querer só pegar e depois vazar. Só que aí que tá. Elas se apaixonam, elas se interessam por esses caras justamente por isso. Por quê? Porque esse cara mexe com os baixos instintos dela. E numa cultura de hoje em dia, a qual nós temos, que rompeu com todas as bases morais, que impediam que nosso instinto animalesco prevalecesse, esse tipo de critério de escolha vai ser o mais provável de ser concluído, entendeu? Então basicamente é isso, né? Agora, entramos na questão do porquê que o homem faz isso. Por que esse homem, quando ele tem poder de escolha, né? Ou por que o homem, geralmente ele tem essa política de pegar e depois vazar? Muitos dirão que é única e exclusivamente, é pelo fato de que o cara tem outras 9, né, esperando ele. Então ele vai pegar uma, depois ele vai pegar outra, depois ele vai pegar outra. Mas não é só por isso. É porque a própria dinâmica de relacionamento ela é chata mesmo. Tá? Se você for conversar com qualquer cara que é pegador, do porquê que ele deixa de ficar com a mulher,
É porque a maioria das mulheres, elas não estão prontas para ouvir isso, mas a maioria dos caras que são destacados, eles têm uma visão de que essas mulheres medianas são tão desprezíveis, mas tão desprezíveis, que elas não entendem que esses caras são capazes de, mesmo achando elas completamente desprezíveis, pegar elas simplesmente para satisfazer a libido e depois vazar. Então, quando um cara ele comete esse ato do leitado e ghost, é porque simplesmente esse cara ele entende que quando ele ficar em uma relação, essa relação vai sugar, porque sim, não pense vocês que a mulher não cobra. Quando a mulher ela se doa de graça por um cara, depois ela vai querer cobrar o preço. E o preço vai ser o quê? Vai ser a atenção, vai ser chantagemzinha, vai ser desgaste, vai ser um monte de coisa. Ela vai querer que esse cara seja provavelmente um pai que ela não teve, porque quando uma mulher ela se doa muito facilmente pro cara, geralmente ela é extremamente carente. Isso é uma coisa que elas nunca vão admitir, mas aí entra nessa questão da falta de figura paterna muitas vezes, né? Você vê que essas meninas elas têm toda uma red flag, é tatuagem no braço, é tatuagem isso, tatuagem não sei o que, é comportamento, é cabelo esquisito, entendeu? É tudo para chamar a atenção, é roupa exageradamente curta, então vocês veem que existe ali uma carência nelas. E esses caras, geralmente, eles se aproveitam desse tipo de coisa e eles saem por quê? Porque geralmente essas gurias, elas são insuportáveis, tá? Então, geralmente, os caras, eles saem porque eles entendem que se eles ficarem em uma relação a médio ou longo prazo, eles vão sair perdendo. Então, o modo desses caras saírem ganhando em uma relação é eles pegando essas mulheres, né? Elas oferecendo aquilo que eles querem, e aí quando elas eles tiverem que oferecer aquilo que elas querem, que aí na visão desses caras é completamente desproporcional a uma noite de prazer, esses caras saem fora. Então basicamente o leitado e ghost se justifica dessa forma. Não estou falando que é certo, não estou falando que eu concorde com isso, mas é como as coisas acontecem, tá bom? Porque o homem ele entende, principalmente quando o cara ele tem uma bagagem, né, de relacionamento maior, que o cara já pegou várias e várias, ele entende melhor o contexto dos relacionamentos e ele sabe mais do que ninguém que todo o contexto conspira contra o homem e que a melhor alternativa deles é essa, é eles pegar e depois vazar, não se comprometerem. Então é isso, tá? Quando uma mulher vem a público reclamar de um cara, porque eu sofri isso, porque não sei o que, geralmente é porque aconteceu algo que foi deletério a elas, tá bom? É porque geralmente elas acharam que iriam converter um cafajeste em provedor e se deram mal. Então é isso, escrevam aquilo que vocês pensam nos comentários, tá? E até a próxima.